Olá, meus amigos e minhas amigas, amados e amadas do Senhor, muito amados e amadas. Mas você pode dizer assim, seu enxerido, você sabe o que eu estou passando? Você sabe que eu estou sofrendo as dores, prostrado aqui numa cama, talvez num leito de hospital? Você conhece as minhas dores? O diagnóstico que o especialista me deu sobre o tumor, e eu sou amada do Senhor, eu estou padecendo, eu estou cansado de chorar, eu estou com medo de morrer, eu tenho clamado, eu tenho vivido em desespero, eu sinto que a morte se aproxima, vai me levar, eu percebo que não há mais jeito para mim. Você não conhece as minhas dores? Tantas medicações, tantos comprimidos. Você é amada e amado do Senhor, ainda que esteja passando pelo vale da sombra da morte. Eu reafirmo isso. Eu sei o que é enfermidade e de madrugada ir parar no hospital, sentindo que a morte se aproximava de mim. Eis aí um vídeo que eu testemunhei isso. Vi a morte. Todavia, mais e mais nessa hora eu me apeguei à fé. Não, eu abracei a fé, eu não deixei que o meu desespero, minhas dúvidas, meus medos fossem maiores do que a minha fé. A fé é um único auxílio, o único porto seguro para amenizar o nosso estado desesperador em frente aos problemas graves de enfermidades que nos acometem. A fé é a única força que pode nos manter mais ou menos de pé. Depende do tamanho da sua fé, para que a gente consiga ter a força suficiente para confiar em Deus. Que tenha fé da boca para fora, tenha fé que é como fumaça, desvanece se nós não vemos resultados, se nós não vemos que a saúde está melhorando. É a fé temporária. E tem a fé forte, a fé poderosa, que independente das circunstâncias, nós confessamos que nós continuamos crendo, independente dos diagnósticos médicos, dos exames assustadores, nós ainda assim dizemos: bendito seja o nome do Senhor. Nada vai abalar minha fé. Eu te amo, Senhor. Não importa o que venha a acontecer comigo, morra ou viva, eu creio em ti. Se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, é ganho. Se eu morrer, estarei contigo. Não mais estarei penando, sofrendo, gemendo nesse mundo, mas estarei nos seus braços, em paz, eternamente. Paulo disse isso. Vamos ver? Filipenses, capítulo 1, um dos pequenos livros, ou melhor, uma das pequenas cartas do amado Paulo, tremenda, fantástica, maravilhosa. Eu me deleito nessas cartas de Paulo. Ah, meu amigo, minha amiga, leia
Leia 1, 2, 100, 1000 vezes as cartas de Paulo. Recomendo especialmente a carta dele aos cristãos da cidade de Filipos, aos filipenses, portanto. Capítulo 1, versículo 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo. Ou seja, a vida dele consistia em viver unicamente para Cristo. 24 horas para Cristo. 24 horas se entregando, minuto a minuto, às coisas do Senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outra versão, e o morrer é ganho. Quando nós vamos alcançar essa fé? Quando nós vamos perder o medo da partida? Perder o medo de morrer? Quando? Quando nós vamos ter a mesma fé, coragem de Paulo? Se eu morrer hoje, amanhã, eu vou estar no lucro. Vem um diagnóstico, saí do consultório e o médico vem e me apresenta, olha, a sua situação é muito difícil. Olha, na verdade, a medicina não encontrou cura ainda para essa sua situação, segundo os exames. Ora, doutor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é que está comigo. O senhor não conhece ele, não? Ele é o dono da minha vida. Não cai um cabelo da minha cabeça ou da cabeça do Senhor sem que ele permita. Ele está aqui comigo. Ele está ouvindo o Senhor me falar isso. E por ele estar aqui comigo, eu estou em paz. Não vivem mais segundo as esperanças desse mundo, mas vivem segundo as esperanças das promessas do Pai Celestial, cuja nova vida não tem nada a ver com essa aqui. Vamos continuar? Caso continue vivendo no corpo, continua Paulo, terei fruto do meu trabalho. Paulo pensava só nisso, trabalhar, evangelizar, atrair almas para Cristo. Paulo entendia o seu chamado. O seu chamado era trabalhar incansavelmente, em todo o tempo, intensamente, incansavelmente, independente das situações, com espinho na carne ou não. Sim, já que eu estou falando em espinho na carne, por que o Senhor não curou Paulo? Por que o Senhor não tirou o espinho na carne? Vocês podem imaginar um espinho dentro da sua carne? Como conviver com isso? Cristo conviveu. Os espinhos da coroa penetrados na sua testa, na sua cabeça. O Senhor sabia o que era a dor de um espinho na carne. E Paulo tinha um problema que, certamente gravíssimo, pois o espinho na carne nos atormenta. Porém, esse espinho na carne era espiritual. Conforme diz na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 12. Era espiritual. Mas ele não estava aguentando. E ele pediu para o Senhor livrá-lo daquele tormento. Jesus não livrou. A minha graça te basta, Paulo. Eu não vou atender você.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo se curvou diante da vontade do Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo aceitou humildemente, não discutiu. Paulo simplesmente, eita, o poder de Cristo vai estar sobre mim, então eu vou me alegrar nas perseguições, eu vou me alegrar nas calúnias, nas injúrias, nas minhas fraquezas, eu vou me alegrar em tudo eu vou dar graças a Deus. Paulo aceitou o não de Deus. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Veja bem, Paulo estava assim, raciocinando, refletindo. Se eu tivesse que escolher, eu ia ficar assim, meio em dúvida. Estou pressionado dos dois lados, entre viver e morrer. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, sem medo da morte. Sem problema em relação a esse assunto tenebroso para muitos. Para muitos, talvez, aí é eu que estou conjecturando, talvez 1% dos cristãos, dos que estão dentro de uma igreja, talvez 1%, não tenha problema em relação à partida. Já gravei um vídeo sobre isso, vejam aí. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre a possibilidade de Deus dizer não quando nós estamos em perigo de morte, quando nós recebemos um diagnóstico assustador. Parece que estamos vivendo na era dos tumores. Vocês percebem? Quantos casos de câncer aí na mídia, entre os artistas? Quantos já partiram? Nossa querida Ludmila Feber foi vencida por um tumor. Tantas orações, tantos jejuns, tantos clamores, tantas campanhas em favor da nossa querida e inesquecível Ludmila Feber, pastora. E Deus disse não. Muitas doenças, muitos tumores, inclusive, vêm por nossa própria culpa, por uma vida desregrada, uma falta de cuidado, de prudência com o nosso próprio corpo, e não deveria ser assim. Afinal, as Escrituras Sagradas dizem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e as Escrituras nos aconselham a cuidar desse templo, a cuidar do nosso corpo. Aí come qualquer coisa, de repente vem aí as diabetes. É muito raro quem não tem diabetes. Há pouco tempo eu fiz o exame, furei a pontinha do dedo e estava em 123 a minha glicemia. O normal é 90. Já falei que eu gosto de doce, sou viciado em doce desde que eu estava na barriga da minha mãe. Mas comecei a me cuidar. Estou substituindo os doces por frutas. Até porque Deus me deu aqui 2 pés de mamão, vejam aí a foto, 2 pés de mamão dado por Ele, porque não foi eu que plantei não, até pelo local em que nasceram. Olha o que Deus faz conosco, mamão ou doce, qual a sua escolha? Então muitas vezes o cigarro, o álcool, o excesso de comida, a falta de exames periódicos, não quer enfrentar a fila do SUS, não quer seguir uma vida
mais regrada, não quero pensar, eu quero comer tudo que eu gosto, mas não é assim. Misturado com a falta de exercícios físicos, com a falta de informações, com o descuido da maneira como vivemos. Uma caminhadinha, 1 hora por dia, 1 hora, 3, 4 vezes por semana, comer muito legume, verdura, evitar frituras, dormir cedo, louvar o Senhor na igreja, cantar, ficar perto de pessoas que sempre estão falando das coisas concernentes ao reino dos céus, ficar perto de pessoas cheias do Espírito Santo, ficar perto, conversar, escolher pessoas que acrescentam alguma coisa para a sua vida. Não que com isso nós vamos nos afastar daqueles que não têm a mesma fé nossa, em hipótese alguma. Como que você vai testemunhar de Cristo se você se afastar? Depara com cuidado com isso. Jesus procurava justamente a companhia de pecadores. Jesus procurava justamente aqueles que, segundo ele, são os doentes desse mundo. Os doentes são aqueles que precisam do médico, e Jesus se coloca como médico. Jesus se coloca como mais preocupado com a cura da nossa alma, a salvação, a mudança de vida, a crença nele, a fé nele. Jesus se preocupa muito mais em libertar a nossa alma da doença, da ignorância, da incredulidade, da ausência de Deus, do desconhecimento do Evangelho. A cura que interessa a Cristo Jesus antes da cura física, a cura dos problemas de saúde. Jesus está muito mais preocupado com a cura que nos leva aos céus, porque não adianta curar-nos dos tumores, não adianta curar das nossas doenças, do diabetes, do câncer, de quaisquer outras enfermidades, e todavia nós perdemos a salvação. O reino de Deus não é desse mundo. A preocupação de Deus sempre será com a nossa alma, aonde nós vamos estar após a morte, após a nossa partida. Essa é a preocupação de Deus em primeiro lugar para as suas criaturas. Não que Ele não possa curar, não que Ele não possa nos perdoar pelos erros do nosso passado, tanto cigarro, tanta maconha, tanto álcool, tantos doces, tanto açúcar, tanto sedentarismo, sentado, comendo em frente a uma maldita televisão que não traz nada de bom. Não que Ele não queira nos curar dos problemas pelos quais nós mesmos somos culpados. O Senhor não olha dessa forma. É interessante, meus amigos e minhas amigas, muitas vezes, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, aí ali com a cabeça reclinada no travesseiro, nós começamos a refletir como é que foi o nosso dia. E às vezes foi um dia difícil, de lágrima, de frustração, de decepção, de más notícias, problemas de toda ordem que aconteceu naquele dia. E passam-se os dias, parece que as aflições não vão embora. Entre elas, enfermidades. É dor aqui, é dor aqui, é dor aqui, é dor na barriga, é dor nas pernas. E ainda assim que nós vemos se cumprindo o que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. O que é que nós esperamos desse mundo? Se Jesus diz que o mundo está no maligno, ainda assim nós temos medo de
ir ao encontro de Cristo. Nós temos medo de fechar os nossos olhos para sempre. Nós temos medo da morte. Nós pensamos nesse mundo, nas coisas desse mundo. Nós queremos ter saúde para desfrutar das coisas desse mundo. E ter saúde é um direito. Ter saúde é bom. Não estou dizendo para nós nos conformarmos com as enfermidades. Não devemos orar. As Escrituras dizem para nós orarmos pelos enfermos. Eu já estive entre a vida e a morte. E alcancei graça e misericórdia do Senhor, mas poderia ter morrido naquela madrugada a caminho do pronto-socorro lá em São José dos Campos. Deus tem um propósito para todas as coisas, inclusive até para a enfermidade. Jesus sempre teve interesse em curar, em fazer sinais, prodígios, maravilhas. Jesus sempre teve compaixão, mas e se Ele não curar? Ele é cruel. Ele não nos ama. Ele não ama você se não te curar do seu tumor. Olha aí. Olha aí as imagens. Olha aí a prova do amor dele. Ninguém te ama mais do que ele. Ninguém me ama mais do que ele. Ele suportou essa cruz aí. Ele suportou tamanha humilhação, sofrimento, tormento, dores físicas, dores da alma, solitário, torturado. Esse aí, dessa imagem, é o que criou as estrelas, criou o universo, fez a terra, o mar, fez as montanhas, fez os rios, e fez tudo que existe no universo. Esse aí desceu aqui, viveu como homem no nosso meio, o Criador de todas as coisas maravilhosas que os seus olhos contemplam todos os dias. Passou por isso, por sua causa. Ele não te ama por causa da sua enfermidade. Na hora da dor, na hora que nós ouvimos do profissional de saúde aquilo que nós mais temíamos, um diagnóstico aterrorizante, sem esperança. A hora que nós estamos prostrados num leito de enfermidade, vivendo em grande desespero e aflição, no vale da sombra da morte, não é hora de se revoltar, de blasfemar, de duvidar, de perder a fé, de perder a esperança. É tudo que o inimigo quer. Eu dou nome ao inimigo, ao diabo, os demônios, soprando nos nossos ouvidos. Onde está Deus? Onde estava Deus quando o médico te deu aquela notícia que não há mais chance, não há mais esperança para você? Onde está Deus? Mas é hora de nos aproximarmos mais e mais dele, com o coração contrito, quebrantado em humildade. Senhor, aqui está o corpo doente, aqui está meu coração, eu dou a ti alma, corpo e espírito. Eu peço a ti, cura-me. Cura-me, Senhor. Se o Senhor tem propósito na minha vida, cura-me. Mas, Senhor, todavia... Todavia, se o Senhor não me curar, eu quero que o Senhor saiba que eu continuo te amando. Eu continuo crendo, porque eu olho lá para a cruz. Eu olho para aquele corpo ensanguentado. Ali está a prova do seu amor. Todavia, se o Senhor não me curar, eu vou continuar te exaltando, glorificando mesmo na dor,
mesmo no desespero, porque eu não posso duvidar do seu amor. Ele deu o filho dele, meu amigo, minha amiga, o seu único filho, por amor a nós, pecadores. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Não deixe sua fé morrer por causa de um diagnóstico médico. Não deixe sua fé morrer por causa das suas dores. O que Deus tem para você, meu amigo, minha amiga que está sofrendo enfermidade, é isso aqui. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Você tem um filho, você tem um filho, você tem Jesus, então você tem a vida. Que João diz que ainda que esteja morto, viverá. A morte não acaba para aquele que é de Cristo Jesus. Não termina aí, a morte não tem poder sobre aquele que é de Cristo Jesus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. A sua vida não é aqui, a sua vida é eterna. 1 João 5, a partir do versículo 11. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Os mortos são todos aqueles que não têm Cristo Jesus. São considerados mortos, pois quem não tem Cristo não tem seu Espírito. Isso está em João 5, 24. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. É lindo demais, não é? E ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não haverá mais nada disso que há hoje. Porque as coisas velhas já passaram. Porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a promessa. Você tem um filho, você tem Jesus, mesmo que esteja aí no seu leito de dor, de enfermidade, de choro, de desespero, de aflição, você tem um filho. Então você tem essa promessa, você tem essa vida eterna. Apocalipse 21. Não tem mais nada que falar, não. Sei de uma coisa: se Deus te curar, Ele é Deus. Se Deus não te curar, Ele continua sendo Deus. Misericordioso, bondoso, compassivo, amoroso, e olha para você, esperando que você se envolva numa fé sobrenatural, conectada com Ele. Agora, não mais reclamar, não mais ter medo. Agora,
se enchendo do Espírito Santo em oração. Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, me dá a tua presença. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me dá a sua alegria. Senhor, ainda que eu esteja sofrendo, Senhor, fica pertinho de mim. Senhor, eu creio em ti. Senhor, eis-me aqui. Faça de mim segundo a tua vontade. Curando-me ou não, Senhor, eu pertenço a ti. Ele está do seu lado. Junto a ti, Ele está aí. Ele tem permanecido. Ele é teu melhor amigo. E Ele te carrega nos braços dEle. Porque ninguém te ama mais do que Ele. Recebe o meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu. Muito obrigado. Creia, confie.